Importante ressaltar aqui, mais uma informação que foi confirmada pelo Telcuri, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um novo inquérito para apurar as condutas do governador afastado do DF e também do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, sobre os atos criminosos do último domingo. Então, Moraes, que tomou essa decisão atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República. E abre, então, as investigações contra Ibanez, Anderson Torres e também mais nomes que estejam envolvidos. Basília Rodrigues, então a gente está vendo mais um braço dessa investigação, né? Mais um braço desse inquérito, além do próprio pedido da ordem de afastamento do governador Ibanez Rocha. Mais razões para se explicar. Mais cedo a gente estava entrevistando Walter Mairovich, eu perguntei das consequências jurídicas. Vários inquéritos, várias investigações vão ser abertas, porque também a punição se dará em diversas instâncias. Aí a gente está falando das consequências administrativas, porque vão ter que ressarcir o prejuízo. Quem acabou tentando destruir os prédios públicos vai ter que pagar agora para o trabalho de reconstrução. Então, tem a penalidade administrativa, a penalidade criminal também, que é, em sua máxima instância, a prisão, e ainda as consequências eleitorais disso, porque como afirmaram integrantes da intervenção, nada disso teria acontecido se não fosse com a anuência, o acobertamento por parte de autoridades, pessoas poderosas no Brasil. Então, se elas hoje detêm um cargo ou uma função eletiva importante, elas poderão perder as condições de se candidatar mais uma vez, se candidatar pelo menos nas próximas 2 eleições. Por pelo menos 8 anos, elas estariam impedidas de concorrer porque vão virar ficha suja. Se forem condenadas, se forem presas e cobradas a pagar pelo prejuízo aqui, também poderão ser expulsas ou temporariamente expulsas da vida política. Daí a necessidade da gente observar qual o alcance, qual o objeto de cada um destes inquéritos que vão se avolumar. A gente vai ter investigação tremendamente, em número gigante no Brasil, alcançando tanto pessoas que detêm foro privilegiado, aquelas que são ali consideradas brasileiros comuns, que atuavam como influencers nas redes sociais, mas acabaram cooperando, seja com concepção, com a imaginação, para levar muitos golpistas a Brasília, e também empresários, pessoas que tiraram do bolso para financiar os ataques aqui na capital. Então, vamos ver esse novo inquérito, informação trazida pelo Telcuri, o que significa essa nova investigação. Sim. Se é o interesse do ministro Moraes de reunir essas duas partes que dizem respeito a autoridades daqui, Ibanez e Torres, num só inquérito. E aí deixar até outras autoridades para um inquérito à parte. Bora observar. Basília, mais um ponto que eu gostaria de trazer aqui para a conversa, já que nós estamos falando sobre Ibanez Rocha, é que a gente está falando de um governador reeleito, que tem o seu apelo popular, e mais do que isso, foi o primeiro governador reeleito em primeiro turno na história do DF. Então, levando em conta o cenário nacional, onde Jair Bolsonaro recebera 58 milhões de votos aproximadamente, a gente está falando de um governador que tem apelo popular, que foi reeleito e que também acompanha essa bandeira do bolsonarismo. E isso torna o cenário ainda mais sensível. Rei morto, rei posto. A pessoa mesmo que ganha as eleições, ela sai dali ungida pelas urnas como a predileta pela população, pelo menos boa parte da população, mas um deslize, e por isso a cautela na organização das equipes de defesa dessas autoridades, um deslize pode acabar rendendo, sim, o fim da carreira política, a perda de aliados políticos. Neste momento, no comando do Distrito Federal,
quem está dando as cartas é a vice-governadora de Brasília, Celina Leão, que já foi deputada federal e também chegou ao poder nessa onda do bolsonarismo. Hoje ela assume como governadora em exercício. Então, nesse tabuleiro político, a conta que precisa ser feita é o quanto o grupo político de Ibanez Rocha ainda irá considerar que é necessária a manutenção dele no poder. No primeiro momento, a intervenção vai até o dia 31 de janeiro. É praticamente daqui a pouco, né? A intervenção na segurança pública. Mas o afastamento de Ibanez do cargo de governador de Brasília, governador do Distrito Federal, comandante do Palácio do Buriti, é de 90 dias, é um prazo mais enlarguecido. Muita coisa vai acontecer neste período, inclusive a volta ao trabalho das casas legislativas, tanto aqui, Senado e Câmara dos Deputados, como a Câmara Legislativa, que é como uma Assembleia Legislativa aqui de Brasília, que vai dar andamento aos pedidos de impeachment contra o governador agora afastado, Ibanez Rocha, e que está prestando depoimento na Polícia Federal. Se ele não convencer, se a jogada política não for encaixada, inclusive com os propósitos do governo federal, porque veja que é de interesse, obviamente, quem está hoje falando em nome do governo Lula, que Ibanez seja carta fora do baralho. Ele personifica a responsabilidade, o erro de quem não agiu, deixou de agir, fez errado no 8 de janeiro. Se não houver uma construção, tanto de defesa jurídica quanto política de Ibanez Rocha, a gente pode estar caminhando para o fim do mandato dele. Muita informação chegando, muita notícia. Eita que o negócio está fervendo aqui no live, hein? Theo Cury também chega aqui para essa conversa, para a gente poder ouvi-lo. Theo Cury, situação do momento então. Temos Ibanez Rocha prestando depoimento neste momento na Polícia Federal e também a decisão de Moraes, o ministro do STF, que abre investigação contra Ibanez e Anderson Torres. Chega mais, Theo, por favor. Bom dia para você, Elisa, para Basília, um ótimo dia para quem nos acompanha. Uma determinação, então, de abertura de nova investigação contra Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro de Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, contra o ex-comandante geral da Polícia Militar aqui no DF e contra o ex-secretário de Segurança Pública interino do Distrito Federal, que estava antes de Anderson Torres assumir o cargo. É um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para que essas investigações fossem abertas, mirando essas quatro autoridades públicas que têm participação, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, seja por uma inação, por uma omissão dolosa na invasão à Praça dos Três Poderes no último domingo, com a depredação e invasão dos prédios públicos que simbolizam, né, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Estou com um trecho da decisão, Elisa, eu vou ler para vocês um trecho duro da decisão de Alexandre de Moraes, então abrindo essa investigação contra Ibanez Rocha, contra Anderson Torres, contra o ex-secretário de Segurança Pública interino e contra o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Diz o seguinte: o descaso e a conivência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e até então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e do então comandante-geral da Polícia Militar do DF, com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no Distrito Federal, tanto do patrimônio público, Congresso Nacional, Presidência da República e Supremo Tribunal Federal, só não foi mais assintoso do que a conduta dolosamente omissiva do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que não só deu declarações públicas defendendo uma falsa livre manifestação política em Brasília, mesmo sabedor de todas as redes, sabedor por todas as redes que ataques às instituições e seus membros seriam realizados, como também ignorou, Ibanez Rocha, de acordo com Alexandre de Moraes, ignorou
todos os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados nos últimos 2 anos, em 7 de setembro, em especial com a proibição de ingresso na esplanada dos ministérios pelos criminosos terroristas, tendo liberado o amplo acesso. Trecho duro da decisão de Alexandre de Moraes, justificando o acolhimento desse pedido feito pela Procuradoria-Geral da República para que Ibanez Rocha, Anderson Torres, o ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF e o ex-secretário de Segurança Pública interino do Distrito Federal passassem a ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Uma determinação dada no inquérito que apura a organização e a realização e o financiamento de atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal, um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e agora mais 4 autoridades passam a ser investigadas perante o Supremo Tribunal Federal por omissão no último domingo na invasão aos prédios públicos aqui da capital federal.